testes do intestino e acho que é uma vertente que nós não podemos ficar indiferentes. Obviamente vamos ouvir aqui algumas coisas que nos vão pôr a pensar. Esse é o objetivo do nosso Sai da Informação, é mais do que tudo é aprendermos, estarmos a ouvir coisas que se calhar não damos muita atenção no início, mas depois vamos acabar por dar. Por isso, doutora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, pelo seu conhecimento. A G vai pô-la aí na tela como anfitriã. Não, vai poder mexer à vontade. O palco é seu, vamos mutar aqui os microfones. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Hoje é uma sexta-feira e pronto, é um privilégio estar aqui consigo. Boa noite. Boa noite, estão-me a ouvir? Tudo ok, doutora. Ok. Então vamos dar início a esta pequena aula. Quero desde já agradecer a todos que estão aqui a partilhar este bocadinho da noite de sexta-feira connosco. É um gosto estar aqui. Obrigado ao Humberto por me ter convidado. É sempre um prazer para mim falar sobre este tema que é o intestino. E bom, eu vou começar com uma breve apresentação minha. O meu nome, para quem não me conhece, é Vânia Teixeira. Profissionalmente eu sou bioquímica, farmacêutica, naturopata e homeopata. E hoje estou aqui para vos falar de um assunto que me diz muito, que é o intestino. E a minha história com o intestino começa realmente por mim. E eu, portanto, foi assim um bocadinho a duras penas, comecei a perceber que o intestino não é apenas um órgão digestivo, é o centro da nossa imunidade, da nosso bem-estar, do nosso humor, é ele que também acaba por controlar as nossas hormonas. Portanto, o intestino não é apenas aquele órgão que serve para eliminar. E tal como eu disse, eu vou começar aqui por falar um bocadinho da minha história pessoal. Eu desde criança, desde sempre soube que a minha vida estaria ligada à saúde, e assim foi. Eu fiz uma primeira licenciatura em Bioquímica, posteriormente, já a trabalhar na área das análises clínicas e de investigação clínica, ingressei no mestrado integrado de Ciências Farmacêuticas. Bom, durante este processo em que eu era trabalhadora estudante, casei e fui mãe. E é após a minha gravidez, portanto, no puerpério, 15 dias após a minha filha ter nascido, que eu sou hospitalizada por um grave problema de saúde. Fiquei hospitalizada durante 3 semanas, corri risco de vida e no final desta situação, felizmente estou aqui, considero muito bem, com toda a situação muito controlada, foi-me diagnosticada uma doença autoimune. Eu que me achava muito saudável, não encarei muito bem essa situação e quando me disseram, olha, tens que tomar este medicamento que realmente tomo até hoje, porque nós também precisamos de medicamentos, como é óbvio, vai ter que tomar este medicamento para a vida. E eu olhei para aquele medicamento e disse assim, mas isto é um medicamento para velhinhos. E eu tenho que perceber porque é que eu tenho que tomar. Porque para mim hoje eu sei que a saúde é muito mais do que a bioquímica, é muito mais que os medicamentos. E este foi, de certa forma, o ponto de viragem da minha vida. Eu não me conformei com o diagnóstico que foi feito e resolvi então procurar outras respostas. Nestas respostas eu deparei-me com a naturopatia, com a medicina natural, as chamadas medicinas alternativas, medicinas complementares, e fui então um naturopata, que depois acabou por ser meu professor, que depois de fazer uma anamnese muito detalhada, que é aquilo que eu hoje faço nas minhas consultas, porque eu hoje faço consultas de saúde funcional integrativa, em que o intestino desempenha o papel principal. Depois de ter falado com ele sobre tudo, ele disse-me assim, a Vânia tem esta doença autoimune e sabe que essa doença autoimune está relacionada com o seu intestino. Eu disse, como? Como é possível? Nunca tinha pensado nisso. E é verdade, portanto, tive esta situação de saúde aos meus 28 anos, e eu desde os 16 anos que me lembro de sofrer muito do intestino, de ter grandes crises vagais, grandes crises de desmaio, sobretudo quando estava sob períodos de stress. Tinha alterações digestivas, diarreias emergenciais, quando me estava a preparar para exames,
E ele fez-me entender que isso não era normal e que eu sofria de algo que hoje em dia se fala muito, que é a síndrome do intestino irritável, e que eu vou falar dela um bocadinho mais à frente. E ninguém me tinha falado daquilo, é óbvio, estamos a falar disto há 18 anos atrás, a minha filha tem hoje já quase 18 anos, e explicou-me que a minha doença autoimune, aliás, surgia porque o meu intestino tinha estado cronicamente inflamado. E nunca ninguém me tinha dito isto. Para mim foi uma descoberta brutal e despertou em mim uma luzinha que me levou a procurar realmente muitas outras respostas. Ou seja, eu sofria de uma doença autoimune, esta doença autoimune expressou-se porque o meu intestino estava inflamado, talvez desde sempre, não sei eu. E então eu resolvi que teria que conhecer melhor, teria que aprofundar esta área, e é então que eu vou para o Brasil, onde estou um ano a trabalhar como farmacêutica e onde encontro pela primeira vez o primeiro contacto com a medicina funcional integrativa. Trabalho numa farmácia de manipulação, onde nós trabalhamos imenso com plantas, trabalhei imenso com plantas e também com homeopatia. Estive lá um ano, aprendi imenso e decidi, bom, quando eu chegar a Portugal eu vou aprofundar isto. Chega de ver o corpo em partes. Eu tenho que ver o corpo como um todo. Eu tenho que procurar a causa por trás dos sintomas. E já em Portugal, procurei a Escola de Medicinas Alternativas e Complementares do Porto e decidi fazer uma especialização, uma grande especialização em Medicina Natural, em Naturopatia. Posto isto, já com os meus conhecimentos da medicina alopática, como farmacêutica, como bioquímica, e agora como naturopata, comecei a fazer as minhas consultas de saúde funcional integrativa e, neste curso de naturopatia, mais uma vez me destacaram o papel do intestino na saúde sistémica. O intestino é o centro regulador da nossa saúde, da saúde sistémica, e hoje vários estudos mostram isto, e todos os dias saem imensas publicações na PubMed, que é a grande livraria científica mundial, validados, grandes meta-análises que mostram que o intestino interfere com todo o corpo. O que se passa no intestino vai afetar todo o organismo, e eu vou-vos explicar um bocadinho à frente porquê. Mais tarde, eu estive a estagiar um ano num dos braços da Fundação Chapalimau, aqui no Porto, no Mama Help, aqui muito direcionado para o cancro da mama, e mais uma vez o intestino era sempre a primeira questão a ser abordada. Também aí agudizei a minha vontade pela homeopatia, que eu considero hoje em dia, para a resolução dos meus casos clínicos, ser a cereja no topo do bolo. Bom, isto foi um bocadinho a minha história, que eu gostava de partilhar convosco, porque acho que faz todo sentido para entenderem que há realmente aqui muitas comprovações, muitos factos que mostram que o intestino realmente tem aqui muitas ligações com tudo. E porquê? E porquê que o que é que o intestino realmente faz connosco? Já Hipócrates dizia, há mais de 2000 anos, que todas as doenças começam no intestino. E bom, e se nós começamos aqui a pensar, e quem estuda o intestino sabe disto, nós sabemos que nós temos no intestino trilhões de micro-organismos. A maioria são bactérias. E essas bactérias é importante elas estarem em equilíbrio, estarem em eubiose. Mas aquilo que nós mais vimos hoje em consulta são pessoas que têm essas bactérias, portanto, desreguladas em quantidade inferior à que era suposto, e o tipo de bactérias, em vez de ser bactérias que nos protegem, que vivem connosco, pelo contrário, nós temos mais bactérias patogénicas, mais bactérias causadoras de inflamação, mais bactérias causadoras de fermentação, e isto realmente vai nos provocar, em termos de sintomas, uma série de sintomas que muitas vezes nós não sabemos que está relacionado com isso. Portanto, hoje em dia, e este termo eu queria que vocês se familiarizassem com ele, e se calhar anotar no caderninho para quem estiver interessado, é chamado de disbiose intestinal, que é a alteração do tipo e da quantidade das bactérias. Passamos a ter mais bactérias do mal, por assim dizer. E estas bactérias desempenham um papel muito importante. Elas são responsáveis, por exemplo, pela produção de neurotransmissores, como dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, da motivação, daquilo que nos dá energia,
que nos dá o doping, por assim dizer. Estas bactérias produzem também um neurotransmissor designado de GABA. O GABA é dos principais neurotransmissores do relaxamento. Aliás, ele atua no mesmo local que atuam os medicamentos para nos acalmarem, as famosas benzodiazepinas que tanto se fala. E é também a nível do intestino, das células da parede do intestino, que se produz cerca de 95% da serotonina, a chamada, não é, hormona da felicidade, a hormona do bem-estar. Ou seja, o intestino não é apenas um órgão digestivo, não é apenas um órgão de eliminação, não é apenas um tubo oco. Ele tem realmente muitas funções. Para além disto tudo, nós sabemos ainda que 80% do sistema imunitário está interligado ali à volta do intestino. Ou seja, obviamente que as doenças autoimunes, ou seja, o que é uma doença autoimune? Quando o nosso corpo começa a atacar-se ele próprio, o sistema imunitário começa a responder de uma forma completamente desregulada e começa a achar estranho aquilo que é nosso. E isto acontece porque o intestino entrou em desequilíbrio. As tais bactérias deixam de ter a função protetora que era suposto ter e começa a entrar para a nossa corrente sanguínea, através da parede do intestino, que em vez de estar bem ligada e está assim, depois eu faço um desenho mais à frente, começam a entrar toxinas, bactérias que não era suposto entrar para o sangue e começamos aqui a desenvolver o sistema as doenças autoimunes. Para além disso, nós sabemos que é a nível do intestino que nós absorvemos os nossos nutrientes. Nutrientes estes fundamentais para a nossa energia, para a nossa vitalidade e para a nossa sobrevivência. Eu aqui até acredito que a maior parte já saiba. Só que muitas das vezes, e em consulta eu verifico muito isso, uma vez que o foco da minha consulta é a saúde intestinal, as pessoas queixam-se de problemas, de sintomas que têm, que parece que nada tem a ver com o intestino. E tem muito. Muitas pessoas muito fatigadas, muito cansadas, muito ansiosas, desmotivadas, depressivas, sem energia, com aquela névoa cerebral, coisa muito conhecida por o brain fog. Muitas vezes vêm até medicadas já há muitos anos e dizem: doutora, eu estou muito mal do meu intestino. E eu pergunto sempre, como eu digo, o estudo da consulta, a anamnese é fundamental. As minhas consultas não demoram 15 minutos. Tenho a felicidade de poder dar consultas com cerca de hora e meia, que me permite conhecer muito bem o paciente. E eu pergunto: mas então, além do intestino estar muito mal, está péssimo, doutora, eu tomo medicação há imenso tempo e não resulta. Claro, porque a medicação está a fazer o seu efeito, mas estamos a esquecer de ver o intestino. E muitas das vezes a causa está no intestino, porque nós temos cerca de 100 mil neurónios associados ao intestino, daí ele ser também chamado de segundo cérebro. E realmente isto está muito relacionado. E nós temos que começar a olhar para a saúde como um todo. E é por isso que muitas vezes a psiquiatria por si só, ela é fundamental e imprescindível, não é suficiente para tratar como nós gostaríamos que tratasse e de uma forma mais completa, mais integrada e até mais rápida. E uma coisa eu queria vos dizer desde já: quando há inflamação do intestino, esta inflamação não se vai cingir apenas ao intestino. Quando o intestino se inflama, todo o corpo se inflama. Ele vai atingir a pele, acne, rosácea, a própria dermatite atópica está diretamente relacionada com o intestino. Problemas de articulações, por exemplo, a artrite reumatoide, uma doença autoimune, diretamente ligada ao intestino. A parte hormonal, e eu vejo muito isso quando trato o intestino, extremamente relacionada com o intestino. O nosso humor e o nosso sistema nervoso central, neste caso o cérebro, extremamente ligado ao intestino. Aquilo que eu vos posso dizer é que o que acontece no intestino não é como o que acontece em Las Vegas, porque se diz assim: o que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece no intestino sente-se no corpo todo. E agora, passando aqui àquilo que mais às causas que mais me procuram em consulta. Se eu sou especialista em saúde intestinal, sim, porque eu faço muita modulação intestinal. Quais são as principais queixas dos pacientes e porque é que eles me procuram? A grande maioria são mulheres, no entanto também já atendo muitos homens. A queixa mais frequente é: doutor, eu estou extremamente obstipada. Ou então eu tenho muitas irregularidades intestinais.
eu sou muito obstipada e depois, quando evacuo, tenho diarreias. Eu tenho um inchaço que não sei o que é que se passa comigo. Eu como bem, mas eu tenho um inchaço descomunal. Aquela sensação que eu acordo, barriga lisa e chego ao final do dia pareço grávida. Eu ouço isso 99% das mulheres que vêm à minha consulta. Muitas delas, associados, sofrem ainda de gases, uma flatulência exacerbada. É normal ter flatulência, não é normal ter flatulência constante e exacerbada. E muitas pessoas dizem que têm muitas vezes, portanto, dificuldade de socialização, porque isto são problemas que as incomodam. Esta flatulência que é desesperante. Mas também tenho pacientes, e também sou muito procurada por pacientes que sofrem de diarreia. Diarreia que, por outro lado, também que as priva de ter uma vida normal. Diarreias incontroláveis, emergenciais, pessoas que têm diarreias há imenso tempo, que já fizeram todo tipo de exames normais, aqueles exames como colonoscopias, endoscopias, ecografias, que faz todo sentido serem feitas e são precisas ser feitas. No entanto, isto não resulta. Dizem-me, doutora, nada resulta. Associado a isto, eu tenho muitas pessoas também que se queixam e eu faço sempre esta pergunta. Então, e azia e refluxo? Dificuldades digestivas acontecem? Posso-vos dizer que em 99% das pessoas sim. E claro, como eu já vos referi também, a fadiga, a ansiedade, alterações hormonais, dificuldade em perder peso, tudo isto está relacionado. As pessoas dizem de uma forma muito, doutora, eu sinto-me toda inflamada. Eu queria que me ajudasse a desinflamar. Eu preciso da sua ajuda. Já fiz tudo e não consigo. E é aqui, para isso que eu aqui estou. Quero-vos dizer ainda que a maior parte das pessoas, e se calhar vocês vão se reconhecer, alguns de vocês, ou conhecem pessoas que me dizem assim: doutora, sempre que eu estou nervosa, eu fico com muitas diarreias. Doutora, sempre que eu estou nervosa, eu fico extremamente obstipada. E isto é conhecida como a síndrome do intestino irritável. E a síndrome do intestino irritável não é uma doença, é uma alteração funcional do intestino, que é aquela, podemos dizer que é aquela desordem que mostra realmente a ligação do eixo intestino-cérebro. Porquê? Porque, então, se nós estamos nervosos e temos diarreias ou ficamos obstipados, alguma coisa acontece. E sim, e falando aqui de uma forma muito rápida, nós temos um nervo que liga diretamente as células do intestino ao cérebro. É chamado nervo vago. E tudo que acontece no intestino sente-se no cérebro e aquilo que acontece no cérebro sente-se no intestino. Realmente, e a situação que melhor documenta isto é a síndrome do intestino irritável, que é a tal síndrome, portanto, que me foi diagnosticada há 28 anos atrás e que eu não sabia que existia e que agora vivo muito bem com ela, porque realmente também aprendi a escutar o meu corpo, aprendi a tratar a causa, para que os sintomas sejam cada vez menores e menos incapacitantes. E perguntam-me agora, e como é que eu sei, como é que eu posso avaliar o intestino? De muitas formas, como é óbvio. E vamos falar já de coisas mais específicas à frente, dos quais o novo teste que a Zinzino lançou, que eu adoro, que é realmente também muito interessante, mais um teste que nos faltava, nós que trabalhamos no intestino. Mas a primeira coisa que vocês têm que observar são as vossas fezes. E é estranho, mas o intestino fala connosco através das fezes. Elas são um bocadinho o espelho da nossa saúde digestiva e da nossa saúde como um todo. Está bem? E se nós tivermos fezes muito duras e secas, nós estamos na presença de uma obstipação. E obstipação não é apenas ausência de defecação. Porquê? Porque muitas pessoas dizem, eu vou todos os dias à casa de banho, mas fazem fezes em bolinhas, fezes tipo, fezes de cabrito, não é? De cabra, dizem. E vou todos os dias à casa de banho e fazem aquelas fezes que nós chamamos fezes tipo 1. Eu era para ter aqui um esquema, mas ficou na clínica, peço desculpa, mas qualquer coisa também me podem enviar depois um e-mail. E então, nós temos as fezes tipo 1, que são fezes muito duras, ou fezes tipo 2, que são um aglomerado de fezes de bolinhas todas juntas, e eu vou todos os dias à casa de banho, faço essas fezes, mas não tenho sensação de evacuação completa, ou seja, de plenitude gástrica, evacuei tudo. Isto é um tipo de obstipação. Muitas pessoas referem, pelo contrário, fezes moles, constantemente, diarreicas e aquosas, sinal de inflamação. Não faz sentido. Nós temos que perceber o que é que está por trás disto.
E o que é que tem ainda mais as fezes? Muco? Se é muco, e se foram despistadas todas as questões inflamatórias, aqui colonoscopias e testes de doença celíaca, aqueles testes mais estruturais, então nós temos que travar isto. Nós temos que utilizar todas as nossas ferramentas para ajudar este paciente, ou se conhecerem alguém que tenha, que sofra destas questões, isto não é normal. Não é normal estar sempre obstipado. Não é normal estar sempre com diarreias, como há pacientes que me dizem, doutora, há 2 anos que tenho diarreias. Eu tenho um paciente que me disse, eu tomo 9 Imodios por dia. Não é normal, alguma coisa não está bem. E aqui nós vamos utilizar a saúde funcional integrativa. Nós vamos usar todas as armas que temos. A medicina alopática, vamos otimizar o estilo de vida, a alimentação, que é isso que eu vos vou falar a seguir, e vamos utilizar suplementação, vamos utilizar a homeopatia. E podem acreditar que a qualidade de vida das pessoas muda muito. Felizmente, eu posso-vos dizer que é isto que eu tenho hoje em consulta. E agora vocês perguntam-me assim, então, doutora, o que é que nós podemos fazer? Muita coisa. Eu aqui hoje vou falar apenas do principal. Mas o principal pilar disto tudo é, sem dúvida, a alimentação. Nós temos a primeira coisa, e eu faço sempre isto em todas as consultas, mesmo quando alguns pacientes me procuram só porque têm ansiedade e têm depressão há anos e não sabem o que fazer, mas claro, também sofrem do intestino, eu pergunto sempre como é a sua alimentação, o que é que faz ao acordar, como é que é o pequeno almoço, os lanches, o seu almoço e o seu jantar, como é que é o seu sono, adormece bem ou tem dificuldade em manter o sono. Isto vai nos dizer muito. Mas é assim, se pensarmos numa alimentação by the book, a alimentação ideal para um intestino super equilibrado, que lá está, que tem as bactérias certas, na quantidade certa, aquelas bactérias muito boas, todas a viverem plena connosco, está ótimo. Essas bactérias são muito boas para nós. E estes intestinos, que é aquilo que nós ouvimos muitas vezes, é para o intestino, o melhor são fibras, sem dúvida nenhuma, é verdade, mas nos intestinos sensíveis, os intestinos mais inflamados, não é tão linear assim. Então, o que é ideal para um intestino eubiótico? Um intestino em que as bactérias realmente estão lá, estão bem, estão em equilíbrio. Fibras vegetais o mais variado e colorido possível. Água, água, água. A água é fundamental para qualquer intestino, quer para os intestinos muito saudáveis, quer para os intestinos disbióticos ou intestinos sensíveis. Nós precisamos de cerca de 35 ml por quilo de peso corporal. É fácil multiplicar 35 por o peso e nós sabemos qual é a quantidade de água ideal que aquele intestino precisa para funcionar. A quantidade mínima é simples, 35 a multiplicar pelo vosso peso e vocês têm a quantidade de água ideal para o vosso intestino. Para além das fibras que estão nos alimentos muito coloridos, vegetais coloridos, frutas variadas, cereais integrais, leguminosas, e aqui leguminosas, quer para intestinos sensíveis, quer para intestinos mais equilibrados, elas devem ser sempre demolhadas, bem demolhadas, cozinhadas e até, se possível, germinadas, porque sabemos que as leguminosas causam desconforto a todos, não é? Não é à toa que nós, quando comemos leguminosas, temos muito gases. É também muito importante para estes intestinos mais saudáveis, podemos ingerir o kéfir, a kombucha, o chocolate, ingerir linhaça, chia, sementes, como eu já falei, gorduras boas, isto tudo é ótimo, mas é para um intestino que está, como eu digo, by the book, um intestino ótimo, que infelizmente a maior parte de nós não está assim. Mas há alimentos que mesmo para os intestinos saudáveis que eu digo não ingiram. E mais uma vez eu digo, não é só a minha experiência clínica, são muitos e muitos estudos que mostram que estes alimentos são contra-alimentos para o nosso intestino. Glúten em excesso. O glúten dos nossos dias funciona como um agressor permanente do nosso intestino. Causa inflamação silenciosa e crónica. Leite e derivados da vaca. Nós, a partir da idade adulta, deixamos de produzir ou produzimos em muito pouca quantidade lactase, enzima que degrada a lactose. Portanto, não faz sentido continuar a beber leite, está bem? Na minha opinião e na opinião dos estudos. Mesmo que não sintam a lactose e a proteína da vaca, que é uma caseína,
estão a causar uma inflamação silenciosa nas paredes do vosso intestino e a causar disbiose intestinal, que é a tal alteração da quantidade e da qualidade das vossas bactérias. Para qualquer intestino, açúcar refinado e farinhas brancas devemos evitar. Carnes vermelhas em excesso também deve ser evitado. E, claro, os processados e os fritos. Portanto, aqui é aquilo que nós devíamos ter e não ter para os intestinos saudáveis. Mas, perdão, quando estamos na presença de intestinos inflamados, quando estamos na presença daqueles intestinos que eu vos disse disbióticos, como era o meu, que sofre do intestino irritável ainda, mas que agora está felizmente muito bem, esses intestinos, quando vêm à consulta, precisam de uma intervenção e precisam de uma intervenção dietética. E ao contrário dos intestinos super saudáveis, eu não posso dar a fibra que quero, na quantidade que quero. Era ótimo, mas não. Eu tenho que dar descanso, suavidade e deixar o meu intestino regenerar. E então, o que é que eu vou fazer numa primeira fase? E é sempre isto. Eu desenvolvi na minha clínica e na clínica do meu irmão, a Reset Clinic, o programa Reset. E o programa Reset é focado na saúde intestinal. E a primeira fase deste programa Reset é, portanto, limpar, desintoxicar o intestino e ajustar a alimentação. Nestes intestinos super inflamados, o que é que eu faço numa primeira fase? Eu retiro uma série de alimentos que são realmente muito saudáveis e posso-vos dar são muito saudáveis pela sua riqueza nutricional, como brócolos, couve-flor, como as leguminosas, como os grelos, como os espinafres, alimentos muito ricos em fibras, muito ricos em fitonutrientes, muito ricos em vitaminas, minerais, só que estes intestinos, se eu der muita quantidade disto, vão piorar. Então, numa primeira fase, eu vou dizer assim, vamos fazer uma intervenção alimentar terapêutica, que deve ser sempre acompanhada por um profissional habilitado, que é uma dieta Low Food Map, que é uma dieta baixa em fibras altamente fermentáveis, ricas nestes alimentos que eu vos referi. E, portanto, vou fazer esta primeira intervenção para ajudar o intestino, de certa forma, aquilo que eu faço é matar estas más bactérias à fome e acalmar, deixar o intestino acalmar para ele começar a desinflamar. E claro, vou nesta fase também privilegiar os alimentos mais cozinhados, menos crus, evitar os picantes, os irritantes, evitar o café, na grande maioria dos casos, evitar o álcool. Tudo isto vai irritar o nosso intestino. Não vou dar sementes, a não ser que seja um bocadinho de linhaça moída, eu vou já explicar de que forma. E, portanto, é aqui muito importante nós termos esta abordagem. E então vocês perguntam, e que tipo de alimentação é que nós vamos ter? Como eu disse, uma alimentação mais calmante. Aqui, de certa forma, o que é que eu posso sugerir numa fase inicial? Eu até vos digo, numa fase inicial, fala-se muito de aveia, mas a aveia, no meu caso, por exemplo, eu não tolero aveia de forma nenhuma. Eu, a maior parte dos meus pacientes que vêm então inflamados, eu numa primeira fase retiro a aveia, mesmo que seja uma aveia sem glúten, porque a aveia tem uma série de antinutrientes que pode não ser tolerado por estes intestinos. E então o que é que eu faço? Peço aos meus pacientes, olha, vamos fazer umas papinhas de quinoa ou umas papinhas de milê, e mesmo assim eu vou pedir que essas papinhas sejam papinhas em que a quinoa ou o milê é bem demolhado, é muito bem cozinhado. E, em substituição, por exemplo, do leite da vaca, não é? Eu vou sugerir uma bebida vegetal, está bem? Mas aqui a bebida, ou água, mas por exemplo, se quiserem algo branco semelhante ao leite, vamos optar por bebidas vegetais que não sejam de soja, bebidas vegetais, por exemplo, de coco, de amêndoa e de arroz. E essas bebidas vegetais também devemos ter cuidado com elas, porque não, as bebidas vegetais têm, principalmente aquelas que estão nos supermercados, têm muitos conservantes, muitas delas muitos adoçantes, isto também não é bom. O ideal é fazer em casa. E uma bebida vegetal, para ser ótima, deve dizer isenta de açúcares adicionados e deve ter o mínimo de ingredientes possível. Olhar para a composição e ter quase só, neste caso, o grão, não é? Água e sal. E se vocês quiserem, depois eu vou-vos dar o link, eu tenho um e-book com 12 receitas para intestinos felizes e saudáveis, onde têm uma série de receitas, onde explicam estas dicas todas.
e onde vão poder também aprender, por exemplo, a fazer uma vida vegetal em casa, que é simples de fazer uma vida vegetal em casa. No entanto, se não tiveram tempo, vão ao hipermercado, olhem para os rótulos e no rótulo vão verificar aquela que tiver menos ingredientes possível, é aquela que vão escolher. Umas papinhas, por exemplo, como eu disse, de milê, umas papinhas de quinoa com fruta cozida. Nesta fase de inflamação, nós vamos privilegiar, por exemplo, a maçã cozida ou assada sem a casca, para adicionar nas nossas papinhas, ou então os frutos vermelhos, ou então um bocadinho de papai ou mamão, para adicionar ao nosso pequeno almoço, ou ao nosso lanche da tarde, com um bocadinho de semente de linhaça moída, pouquinha, porque ela vai funcionar como pré-biótica, vou explicar a seguir o que é isso. Para quê? Essa semente de linhaça deve ser também, sempre que possível, triturada na hora, ou então, se não puderem triturar na hora, triturar a semente, guardar num frasquinho de vidro dentro do frigorífico, para evitar a oxidação dos ácidos gordos que as sementes de linhaça têm. E outra questão, que é muito importante, quando usarem as bebidas vegetais, sejam elas de que tipo for, fervam muito bem a bebida vegetal. Não é apenas aquecer a bebida vegetal, é ferver. Porquê? Porque, mais uma vez, nestes intestinos, nós precisamos ter muitos cuidados. E olha, acreditem, são muitas as pessoas que sofrem de problemas intestinais e não sabem o porquê. E pensam que estão a fazer tudo certo. E não estão. Não estão por desconhecimento apenas. Então, o que é que fazem? Fervam-nas bem, porque as proteínas de vegetais são também muito grandes. E nós, na fervura, vamos tornar estas proteínas muito mais facilmente digeríveis. Por isso que eu digo, quando estamos nesta fase de desinflamação, nós vamos dar alimentos o mais cozinhado possível. E isto transcreve-se também para a fruta, está bem? Podemos comer banana, preferencialmente banana da Madeira. É um bocadinho um mito dizer que a banana obstipa sempre. Nada é para todos, mas na maior parte dos meus pacientes a banana não obstipa. Temos é que tentar escolher, por exemplo, banana da Madeira, que não seja nem muito verde, nem muito madura. E então, meia banana por dia é ok. Um punhado de frutos vermelhos é ok. Um bocadinho de papai é ok. Uma maçã ou duas, portanto, cozidas ou assadas sem a casca é ok. Já a pera nesta fase inicial é não, ok. Porque a pera é muito rica em açúcar e provoca grande fermentação no intestino, gases. Isso a maior parte dos meus pacientes e a maior parte dos pacientes com intestino inflamado têm muito. Que mais estratégias eu vos posso dar aqui? Assim, de uma forma um bocadinho suave e que seja fácil de perceber. Chás. As plantas medicinais são poderosas aliadas desde que bem escolhidas. E eu também gosto de ensinar os meus pacientes a terem na sua rotina alimentar a ingestão de água, como eu já vos disse, como é que deve ser calculada. A água é fundamental para qualquer intestino. Inflamado ou não inflamado é fundamental. Mas podemos também beber chás e devemos. E, por exemplo, o chá de camomila é um chá que é bom, ajuda a reduzir a nossa inflamação e ajuda a acalmar o trato gastrointestinal. O chá de erva doce e o chá de funcho são muito bons quando nós temos, por exemplo, muitos gases. O funcho é muito bom para isto. A tília vai acalmar o nosso sistema nervoso. Não é mentira. Usar em folhinhas, está bem? É importantíssimo usar sempre em folhinhas. O gengibre é muito bom, o gengibre leve, vai estimular o trânsito intestinal e é muito útil, por exemplo, quando nós estamos enjoados. Fazer um chá de gengibre é quase como fazer um imóvel, um primperrin, ajuda a aliviar as náuseas. Quando estamos muito nauseados, enjoados, o chá de gengibre vai ajudar a evitar o vómito, está bem? E a cúrcuma? A cúrcuma é espetacular, vai ajudar a reduzir a inflamação a nível do intestino. Portanto, o que é que habitualmente eu recomendo? Beber ali 3 chazinhos por dia, dependendo do sintoma que nós estejamos a manifestar, que podem ser poderosos aliados. E há também um chá que eu gosto muito, mas com a devida ressalva, que é o chá de hortelã-pimenta. O chá de hortelã-pimenta é aquele chá espetacular. Usar a folhinha, está bem? Quando as pessoas dizem, ai doutor, eu tenho muitos espasmos, aquelas dores espasmódicas, aquela cólica dolorosa que acontece muito quando o paciente está inflamado, é que é o chá da hortelã-pimenta. É fantástico este chá. Quando nós estamos com estes espasmos, ele é um buscopa natural. Fazer aqui uma infusão,
e tomar, por exemplo, quando nós nos sentimos assim, eu quando me sinto assim, o que eu faço é 150 ml de chá de hortelã-pimenta 3 vezes ao dia e eu começo a sentir uma redução deste espasmo, desta dor. Só que nós temos de ter aqui um cuidado. Pessoas que têm azia ou refluxo não devem ingerir chá de hortelã-pimenta. Porquê? Porque este chá vai relaxar aqui. Nós temos aqui tipo uma válvulazinha, que é um esfíncter, e essa válvula pode ficar parcialmente aberta, mais relaxada, quando bebemos chá de hortelã-pimenta, e nós vamos sentir mais azia e refluxo. Portanto, nestas situações, a hortelã-pimenta não é tão recomendada, mas podem, por exemplo, outro lado, fazer algo que é também muito bom nestas situações. Colocar um bocadinho, por exemplo, de óleo de amêndoas doces, onde vamos colocar 3 ou 4 gotinhas de óleo essencial de hortelã-pimenta, vamos misturar e vamos fazer movimentos suaves sobre nossa zona abdominal, e isto vai ajudar a acalmar muito o nosso intestino e vai nos ajudar a ter aqui algumas dicas preciosas que nos podem ajudar a controlar os sintomas de inflamação. E outra das situações que aparece muito, muito, muito em consulta, como eu já vos disse, é o inchaço. E cada vez é mais. Nós estamos numa epidemia de pessoas inchadas. E pessoas que me dizem assim, doutor, eu até como bem. Eu já fiz de tudo. Eu como tão bem. Eu como tantos brócolos, eu como tantos verdes, eu como só saladas. E eu não percebo porque é que eu continuo tão inchada. Eu já fiz de tudo. Já fiz todos os exames. Não fez todos. Fez alguns. Fez aqueles que são mais conhecidos, como é óbvio, e fez bem, mas não fez todos. E aquilo que eu verifico muito é que, nas minhas consultas, através de um teste que eu vou explicar também a seguir, que é o teste de SIBO, as pessoas sofrem da chamada SIBO. E o que é o SIBO? É uma disbiose um bocadinho mais expandida. A SIBO é uma designação inglesa de Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou seja, o supercrescimento de bactérias a nível do intestino delgado. E nós sabemos que nós temos o intestino delgado, ou o intestino fino, e temos o intestino grosso, ou cólon. E a grande maioria, a maior parte das bactérias devem viver no cólon. As tais bactérias que eu digo, que devem estar em equilíbrio, o que é que acontece? Elas existem, devem estar em grande quantidade no intestino grosso. Só que elas começam a crescer na parte inicial do intestino delgado, que é no duodeno. E aí nós temos o SIBO, o tal crescimento exagerado dessas bactérias. E isto é algo que os pacientes queixam muito e é algo que exige perícia e minúcia no tratamento, ok? E vocês perguntam-me assim, provavelmente, e o que é que causa a SIBO? Vários fatores. O uso descontrolado e continuado, por exemplo, de anti-inflamatórios, de laxantes, de antiácidos e de antibióticos, quando não bem supervisionado. A baixa acidez gástrica, muitas vezes confundida pelo contrário, porque as pessoas têm excesso de ácido, causam isto. E muitas das vezes até, por exemplo, episódios grandes de stress podem levar a este desequilíbrio da microbiota e estas bactériazinhas que supostamente deviam estar no intestino grosso começam a alojar-se no intestino delgado e as pessoas começam a dizer, doutora, eu tenho um inchaço enorme, eu estou constantemente inchada, eu não sei o que fazer. E então nós temos muito que fazer. Nós temos realmente que ajustar aqui a alimentação e temos que fazer outra coisa, que é uma coisa que eu peço sempre. Verificar como é que está o ácido do estômago. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho azia e refluxo. Ok, nós temos que perceber a causa. E muitas vezes são erradamente medicados com aqueles prazóis, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Sim, nós devemos usar isso de vez em quando, mas não sobre grandes períodos. Isto, caso, obviamente, não estamos a falar em situações de pessoas polimedicadas ou que têm úlceras no estômago ou no intestino gigantes, mas nós devemos tentar perceber mais uma vez o porquê. Porque muitas das vezes esta azia vem simplesmente porque nós temos baixa produção de ácido clorídrico. O nosso ácido do estômago deve ser muito ácido mesmo, deve estar entre 1, 1,5, 2. Para quê? Para que as enzimas que estão no estômago consigam trabalhar, consigam degradar os nossos alimentos, consigam começar a degradar as proteínas.
E quando esse ácido não está tão ácido, o que acontece é que nós não temos uma digestão eficaz. E muitas das vezes, o que é que acontece? Como não está tão ácido, mais uma vez, esta válvula que nós temos aqui, ela deve sentir que o meio está ácido. Então, o que é que ela faz? Não está tão ácido, ela abre. E aquilo que acontece é que nós começamos a sentir aqui o ácido, mas não é por excesso, é porque ele simplesmente sobe, ok? Porque não está suficientemente ácido para o estômago, mas está demasiadamente ácido para o esófago, que já tem aqui um pH maior, ou seja, já temos de ter aqui um pH à volta de 5, 6, e não tão ácido como o estômago. O facto desse pH no estômago não estar tão ácido, o que é que vai fazer? Que as bactérias e toxinas entrem, passem o estômago e vão parar ao intestino. E nós em casa podemos fazer um teste para avaliar como é que está a nossa acidez. E é uma coisinha simples, claro que isto não é uma coisa que às vezes eu não necessito pedir um exame mais específico. Mas podemos começar a fazer o seguinte: podemos começar por diluir em água morna meia colher de chá de bicarbonato de sódio e em jejum ir bebendo em pequenos goles. E o que é que nós vamos verificar? Que se eventualmente ao fim de 1, 2 minutos surgir um arroto, a acidez está normal. Se esse arroto demorar mais de 3 minutos a acontecer, significa que nós provavelmente temos baixa acidez no estômago. Sem arroto, nós estamos em hipocaloridia e nós não estamos a produzir ácido. E aí nós temos que investigar porque é a causa disso também. Muitas das vezes simplesmente nós não estamos a produzir porque andamos sempre em stress crónico, porque comemos a correr, porque estamos a beber muito líquido às refeições, porque temos refeições muito pesadas, sobretudo à noite isso é péssimo, ou então até porque vamos ter deficiência de zinco, por exemplo, e vitamina B6, e nós não estamos a conseguir a produzir o ácido na quantidade certa, está bem? Há outras formas também de melhorar esta situação, por exemplo, os chamadas bitter herbs, que são os amargos digestivos. Estimular aqui um bocadinho, por exemplo, com alcachofra, dente de leão, boldo, ou então dar enzimas como betaína, pepsina. Isto já são coisas mais técnicas para fazerem. Mas há uma situação que se pode fazer. Isto quando não há úlceras abertas e situações de inflamações severas a nível do estômago, que é, por exemplo, começar o dia. E isto pode ser para todos, não necessariamente só para intestinos sensíveis. Começar o dia, porquê? Depois de, para todos, rasparem a língua com um raspador. Eu prefiro os raspadores de cobre, que é para nós eliminarmos as toxinas que foram libertadas durante a noite, raspar a língua, escovar os dentes e depois beber um bom copo de água morna, água tépida, com umas gotinhas de limão ou uma colherzinha de café de vinagre de maçã em jejum. Isto vai ajudar muito a ativar a nossa digestão e a ativar o nosso fígado, e vai ajudar também a colocar o pH do estômago portanto, na acidez correta, para que todas estas questões possam ser otimizadas. É muito simples. Qualquer pessoa pode fazer e deve fazer isto, a não ser que tenham realmente feridas expostas. Caso contrário, devem o fazer. Para todos os intestinos também deve haver esta regra: pouco ou nenhum líquido à refeição. Se existirem dificuldades digestivas graves, eu sinto muito afrontada após a refeição, temos que ver a causa, mas há uma pequena dica que pode ajudar, que é, antes da refeição, e eu vi isso no Brasil agora quando estive lá no Congresso de Medicina Funcional Integrativa, no Brasil eles dão, porque nós comemos muita carne no Brasil, não é? Muita carne vermelha, um shotzinho de limão, ou então água com um bocadinho de vinagre de maçã, vai otimizar o pH do estômago e melhorar a digestão. É muito fácil. Isto são pequenas dicas que todos podemos utilizar. E uma dica muito importante também, e para todos, quer para quem tem problemas de intestino, quer para quem não tem, jantar o mais cedo, o mais leve e o mais cozinhado possível. Porquê? Vai melhorar o nosso sono e porque é durante a noite que o intestino se vai regenerar. E se nós dermos grandes quantidades de comida, o intestino, coitado,
que precisa de fazer a sua própria regeneração, a sua própria autofagia, o que é que lhe vai acontecer? Ele vai estar a trabalhar sem ter capacidade para isso, porque nós à noite não temos quase enzimas. O nosso corpo à noite precisa descansar e o nosso intestino precisa descansar. Então, o que é que vamos fazer? Aconselhar jantar leve, cozinhado e o mais cedo possível. Eu digo muitas vezes aos meus pacientes, vamos fazer como faziam antigamente, pequeno almoço de rico, almoço de pessoa remediada e jantar de pobre. E o jantar cedo. E um jantar que pode ser muito, por exemplo, como uma sopinha, está bem? Uma sopinha com 4, 5 legumes, no máximo, um ou dois pratinhos de sopa e uma proteína leve. Vamos evitar as carnes vermelhas à noite. Se tiver que ingerir carne vermelha, ingiram-na à hora do almoço. E se ingerirem, por exemplo, carne vermelha à noite, porque nós somos seres sociais e também precisamos muitas das vezes de estar em convívio, em comunidade e faz parte, façam um shotzinho de limão antes e bebam no final da refeição uma pequena quantidade, por exemplo, de chá de camomila, ou chá de menta, ou chá de limonete, que vai ajudar a favorecer a digestão, está bem? Isto é muito, muito importante. E agora, eu peço desculpa, mas há muita coisa para vos dizer e queria-vos deixar aqui com os insights mais importantes, porque o intestino é um mundo e cada vez nós estamos a descobrir mais sobre ele e eu acredito que as bactérias do intestino vão constituir mais um órgão. Os estudos assim o indicam. E o que é que nós podemos fazer em termos de diagnóstico e exames funcionais? Por exemplo, há uma coisa que eu prescrevo muito em consulta, que é um GI Map. O que é um GI Map? Nós vamos fazer, através deste exame, que algumas clínicas têm, como é o caso que diz que alguns laboratórios, alguns médicos mandam para fazer isto, que esse GI Map vai fazer um mapeamento do DNA das bactérias que vivem no nosso intestino. E através disso, através do DNA das bactérias que vivem no nosso intestino, nós vamos saber se temos poucas bactérias boas, por exemplo, muitas bactérias más, que a maior parte das vezes acontece, que se temos fungos, se temos parasitas no intestino e alguns marcadores de inflamação muito importantes que este GI-MAP nos dá. Também, se suspeitarem, por exemplo, que há aumento da permeabilidade do intestino, ou seja, o nosso intestino deve ser um conjunto de tijolinhos, está bem? Muito bem juntinhos, imaginemos que os tijolinhos são assim, a parede do intestino são estes tijolinhos e aqui no meio, a unir estes tijolinhos, nós temos cimento. E que o intestino, ok, tem aqui pequenos buraquinhos e que passam por lá, isto no intestino saudável, só aquilo que o intestino deixa. Quando o intestino está saudável, está assim. Então você vai passar a comida, os nutrientes que certos, vão passar poucas toxinas, vão passar ou muito poucas proteínas mal digeridas, ok, e aí nós conseguimos resolver, o nosso sistema imunitário consegue resolver e tudo bem. Quando acontece o contrário, quando nós estamos constantemente a agredir o intestino, a inflamar o intestino, estas célulazinhas que estavam assim juntas começam a ficar assim. Isto é chamado de permeabilidade do intestino, ou seja, há fendas. E quando há fendas, toxinas, proteínas mal digeridas, restos de bactérias passam para o nosso meio interno, passam para o nosso sangue, vão atingir o nosso sistema imunitário e o que é que vai acontecer? As tais doenças autoimunes, as tais questões cerebrais, a tal névoa cerebral, aquela questão da fadiga, a inflamação que ocorre na pele, a inflamação que ocorre nas articulações, o cansaço, o stress cada vez maior, um sistema imunitário muito mais debilitado e muito mais reativo. Tudo isto acaba por acontecer. E o que é que nós fazemos? Nós podemos, por exemplo, fazer a medição daquilo que chamamos de zonulina sérica, que é no soro, através do sangue ou fecal, e vai-nos dar indicação se nós temos aumento da permeabilidade ou não. Para ver SIBO, por exemplo, tal super crescimento de bactérias a nível do intestino delgado, existe o chamado teste SIBO, em que nós vamos ingerir glicose e lactulose e depois vamos superando ao longo de 2 horas e se tivermos picos precoces de produção de gases como hidrogênio e metano, significamos que estamos em presença de SIBO. Temos depois também agora testes epigenéticos, testes que nos vão revelar qual é o estado da microbiota intestinal e isso e vai-nos ajudar a perceber também de que forma é que o nosso estilo de vida está a contribuir
para que essa microbiota esteja ajustada. E agora, felizmente, isto já existe na Reset Clinic, tal como o Humberto já referiu, este teste da enzima, que vocês também devem ter acesso, que ele é fantástico. Eu digo que ele é um teste de avaliação funcional do intestino. Este teste, feito por uma simples picada de sangue, muito fácil de colher, vai dar-nos 3 marcadores muito importantes sobre o estado da nossa microbiota e sobre a inflamação do nosso intestino. Nós, a partir daqui, já podemos ter informações muito importantes sobre como é que estão o tal equilíbrio ou desequilíbrio das bactérias no intestino e sobre como é que está a permeabilidade do nosso intestino, ou seja, se o nosso intestino está assim ou se ele já está assim. E se ele está assim, nós temos que atuar, está bem? Nós temos realmente que atuar. E também, como eu já vos disse, aqueles exames estruturais, caso vocês desconfiem, aí já mais uma abordagem médica, de sangue nas fezes, de presença continuada de muco é tipo uma ranheta nas fezes, de diarreias continuadas, de perda de peso súbito, de anemias sem explicação, de dores intensas. Aí vamos ver se há lesão estrutural através da colonoscopia, através de ecografias abdominais, vamos conseguir fazer isso. Mas nós já há uma série de realmente de exames laboratoriais, nós dispomos atualmente de ferramentas laboratoriais espetaculares, específicas, que nos permite traçar protocolos muito direcionados, muito assertivos e muito eficazes. E este teste, acreditem, é uma grande ajuda e vai-nos ser muito importante para conseguir orientar e perceber o estado do nosso intestino. E, como eu vos disse, o intestino é o segundo cérebro. E o intestino, e tudo que acontece no intestino vai manifestar-se, vai entoar em todo o corpo. Quando o intestino inflama, todo o corpo acaba por inflamar. E agora, o que é que nós podemos fazer mais? Claro que nós já falamos sobre a alimentação, primeiro pilar. Para mim, o segundo pilar é o exercício físico adequado a cada condição. Nós sabemos, por exemplo, que em pessoas que são muito estressadas, as caminhadas, o yoga, os alongamentos podem aqui ajudar a diminuir esse stress, e o stress também é um dos grandes inflamadores crónicos do nosso intestino. Apanhar sol sempre que possível, 15 a 20 minutos por dia. Se pudermos caminhar 15 minutos a 20 por dia, apanhar um bocadinho de sol é fantástico. Vai ajudar a sintetizar a vitamina D, também muito importante para a imunidade e para o intestino. E porque caminhar e estar em contato com a natureza é importante para diminuir o nosso stress e para nos ajudar a ter um estilo de vida mais eubiótico, mais reparador, mais saudável. Já no que diz respeito à suplementação, atenção que a suplementação, na grande maioria dos casos, deve ser sempre aconselhada. E a suplementação não é toda para dar ao mesmo tempo. É para ser, a suplementação é para ser introduzida de acordo com as fases. Lá está, no meu programa Reset, habitualmente eu começo por fazer uma limpeza intestinal. Essa limpeza intestinal muitas das vezes é feita através da hidroterapia do cólon, que é um dos tratamentos que nós dispomos na Reset Clinic, e que é um tratamento feito à base de água purificada, filtrada, em que nós vamos como que ajudar a limpar aquelas toxinas que estão incrustadas na parede do intestino de pessoas, sobretudo de todos, mas sobretudo das pessoas que têm obstipações crónicas, e nós fazemos esta limpeza na Reset Clinic. E habitualmente eu começo por fazer uma limpeza sempre do intestino e começo por dar ali probióticos, só nessa situação, porque há situações em que, por exemplo, no caso de uma SIBO, dar inicialmente um probiótico é agudizar os sintomas, portanto, não se deve dar também probiótico de forma indiscriminada. Limpar, dar probióticos, dar prebióticos, também prebióticos adequados, está bem, nestas situações. E depois, ao longo de todo o processo, eu posso introduzir aqui a glutamina, que é o cimento das células, para ajudar aqui a reparar a permeabilidade do intestino. A cúrcuma é fundamental. A cúrcuma, eu gosto muito de usar a cúrcuma lipossomal, porque não tem necessidade de agregar aqui a pimenta, que é muitas vezes irritante. Zinco, magnésio, selênio são importantes. Os probióticos, prebióticos, a vitamina D e o ômega 3. Um ômega 3 de qualidade, um ômega 3 a sério, é importante para diminuir a inflamação intestinal e é importante para diminuir a inflamação sistémica, para além, obviamente, de otimizar toda a função cognitiva,
funcionando como aqui como um neuroprotetor e aumentando a neuroplasticidade, ou seja, tornando o nosso cérebro, no fundo, melhor. Nada de fazer tudo para todos, porque cada corpo é único e o que pode melhorar um pode irritar o outro. E então, e quase a terminar, que eu sei que vocês já devem estar fartos de me ouvir, perguntarem-me, em média, quanto tempo demora a reparar um intestino inflamado? Depende da gravidade e depende também da adesão do paciente à terapêutica. Porque sim, eu posso dar as ferramentas, mas o paciente tem que pôr em prática. Eu preciso da ajuda do paciente na alimentação. E não é só tomar coisas, é perceber porquê, quando tomar e tomar, não é? E ter a alimentação e ter o estilo de vida. Isso são os pilares fundamentais para isto. Então, o que é que posso ter? Eu posso ter intestinos que resolvem em 3 meses e posso ter intestinos que podem demorar 1 ano até estarem realmente prontos, como eu digo, para ter uma vida mais normal. Sendo que, no caso, por exemplo, de síndromes de intestino irritável e intestinos mais sensíveis, nós vamos ter que sempre ter aqui algum cuidado, ir dando probióticos de quando a quando, sentindo que quando é que precisamos de, quando ele começa a ficar muito inflamado, que alimentos é que devemos retirar, porque nós depois vamos introduzir todos os alimentos, vamos introduzir mais à frente o brócolis, a couve-flor, uma determinada quantidade, porque o objetivo é que cada paciente depois consiga fazer o seu próprio cardápio e tenha a vida normal. Eu tenho sido um intestino irritável e tenho uma vida, em termos alimentares, praticamente normal. Já descobri aquilo que sou totalmente intolerante, no meu caso, por exemplo, é a couve galega e a couve-flor. No entanto, eu tenho outros pacientes que são outros alimentos. Claro que é assim, leite na minha vida não entra, leite da vaca não entra. Não gosto, faz muito mal e não entra. Glúten é o mínimo possível. E tento ter aqueles cuidados todos que vos falei. Comer pouco à noite, leve, o mais cozinhado possível. Quando tenho condições, situações sociais, utilizo as dicas que vos falei. Quais são os resultados mais comuns, felizmente, nas minhas consultas? Redução da inflamação silenciosa, melhoria da função digestiva e imunitária, diminuição da ansiedade, mais energia e clareza mental. Já vos disse mais uma vez também, estou mesmo a terminar, eu tenho um e-book este que está disponível, ele é gratuito. Podem, portanto, fazer o download em doutoravaniateixeira.pt ou nas minhas redes sociais, doutora Vânia Teixeira, Instagram e Facebook. Podem fazer o download, é gratuito, 12 receitas para intestinos felizes e intestinos saudáveis. Para terminar, muito importante, e acreditem, cuidar do intestino é cuidar da saúde sistémica. O intestino é o centro regulador da nossa saúde. E tudo começa por gestos simples. Raspar a língua, beber água em jejum, respirar fundo, caminhar ao sol, comer com consciência. E esta é a minha máxima: intestino saudável, vida saudável. Mas o conhecimento só faz sentido quando se transforma em ação. Era isto que tinha para vos dizer. Desejo-vos muita saúde, consciência, equilíbrio, vitalidade e um intestino saudável. É isto que tenho para vos dizer e estou disponível caso hajam dúvidas para esclarecer. Estou aqui. Doutora, muito obrigada pela a sua aula, que isto foi uma aula, foi um privilégio para todos nós. Eu vou convidá-la para uma próxima, a gente vai agendar uma próxima também, porque será. E vamos deixar essas perguntas para essa próxima aula, vamos fazer um bocadinho mais curta, mas deixar também as pessoas verem agora a gravação, somarem algumas coisas que a doutora nos ensinou, e porque também para não ficar muito pesado, porque eu quero muito que a doutora volte e se eu já hoje gasto o meu tempo de antena todo, sou capaz de nunca mais conseguir fazer que a doutora venha aqui partilhar o seu tempo connosco. Queria-lhe agradecer muito a sua explicação. Para nós que já temos alguma experiência, foi muito claro. Para quem não teve, também tenho a certeza que foram informações muito importantes. Muito obrigada pelo seu tempo. Vamos pensar numa partilha mais breve, quando for possível. Já lhe pedi várias vezes que a doutora tem muito conhecimento, tem que nos partilhar isso connosco, mas muito obrigado pelo seu tempo, uma sexta-feira à noite, foi um privilégio. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço. Obrigada a todos. Se fui muito aborrecida, peço desculpa, tentei fazer o meu melhor e Não, foi tentar. incrível, nada de aborrecido, foi incrível. Eu senti na cara das pessoas, recebi várias mensagens
a pedir-me, por favor, manda-me a gravação. Eu, calma, calma, ainda está a fazer, calma, olha o coração. Mas foi muito importante. Obrigada, doutora. Muito Fique bem, obrigada. fique Coloquem em saudável. prática, é o mais importante. Espero Muito ter sido obrigado. útil. Foi Obrigada, bom fim incrível. de semana a todos. Obrigada por ter estado comigo. Obrigada e Nada, boa noite. Obrigada, Humberto. Obrigada. nada, boa Obrigada à noite, com equipa. licença. Obrigada a todos.